todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos. Hoje nós vamos quebrar paradigmas nesse vídeo. Paradigmas que são importantes, né? Eu costumo dizer que, às vezes, nós precisamos quebrar algumas pontes, destruir algumas pontes, né? Por que eu falo isso? Porque é muito comum que a gente comece a acreditar em fatos, em situações que às vezes não são reais, né? E nesse universo da dependência química, dependência do álcool, nós costumamos, pelo menos no conceito terapêutico de um tratamento, é muito comum a gente falar que precisamos romper algumas barreiras, quebrar paradigmas, né? Evoluir, sair da mesmice. Esses são os conceitos motivacionais que nós damos como opções de tratamento, como opções de mudanças para quem está nesse universo, né? E hoje eu confesso a vocês que eu pensei muito em fazer esse vídeo, em trazer esse conteúdo, porque é uma coisa que me incomoda muito. E eu não sei se incomoda a vocês também, como pai, como mãe, como profissional da área da saúde, como profissional da área da assistência, como líderes religiosos que atuam nesse cenário de tratamento da dependência química, como o próprio dependente químico. Mas existe um conceito que me machuca demais quando eu ouço esse conceito ser verbalizado e vivenciado por muitas pessoas. E um desses conceitos que hoje eu vou trazer fala-se sobre aquela formalização da dependência química, que diz assim: uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Essa afirmação, essa certeza dessa frase. E eu queria saber se isso te incomoda. Isso, de certa forma, isso traz algum conteúdo positivo. Quando você ouve essa frase, ela te traz paz, te traz tranquilidade, te traz ânimo. Eu não sei a vocês, mas a mim me traz um retrocesso, me causa medo, me causa angústia, me causa é, insegurança. Porque todas as vezes que eu ouço um dependente químico, um dependente do álcool falar isso, ou um profissional da área afirmar essa frase, é, construir esse conceito para alguém que está sendo tratado, eu certamente na minha mente já vem logo a questão da condicionalidade, ou seja, condicionar alguém a alguma coisa. Isso te causa alegria quando você ouve essa frase? Uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Eu vou botar um ponto, eu vou tirar esse ponto de exclamação como se fosse uma afirmação e vou colocar um ponto de interrogação no final dessa frase. E eu queria discutir exatamente esse tema com você hoje. Uma vez dependente químico, sempre dependente químico, será? Será que ele vai ser sempre um dependente químico? Eu não vou aqui entrar no mérito da ciência, não é essa a questão. Talvez muitos aqui que estejam me assistindo sejam profissionais da saúde, da ciência, estudiosos, né? Eu estou falando como um historiador, um pesquisador, estou falando como especialista na área de dependência química, eu estou olhando de forma prática por essa frase. Eu estou olhando de forma da vivência e não da forma do estudo aprofundado do que ela significa, né? Eu vou dar um exemplo muito interessante que eu trabalhei na época na minha cidade. Eu trabalhei no município como gestor de políticas públicas de prevenção e intervenção ao uso de drogas aqui no meu município. E dentro da assistência, eu acompanhei a evolução, por exemplo, das nomenclaturas, da forma como se reportava aos mendigos, na época. E era muito interessante porque essa palavra mendigo, ela incomodava muitas pessoas porque o mendigo não tem representatividade, o mendigo não é uma pessoa, o mendigo é uma coisa, era uma coisa. Ele não tinha representação dentro da sociedade, ele era um ser diferente, ele era uma pessoa que tinha uma nomenclatura como mendigo. E ponto final. Ah, aquele mendigo ali, aquele mendigo aqui, ele não tinha nome, ele não tinha sexo, ele não tinha idade, ele não tinha religião, não tinha nada, ele era um mendigo.
E aí foi muito interessante que houve algumas revoluções dentro da assistência e é onde começaram a se pensar um pouco mais sobre essas pessoas que moravam na rua. E aí, exatamente isso, foi feita a modificação dessa nomenclatura, desse olhar para essas pessoas, para moradores de rua. Eu lembro que eu dei assistência por muito tempo a uma casa de passagem que tinha no meu município e aonde fazia o recolhimento dessas pessoas, o acolhimento dessas pessoas para dentro desse ambiente e tal, onde dava banho, dava roupa, alimentação e tal, e encaminhava para suas cidades natal e tal, enfim, fazia todo um trabalho de abordagem social com essas pessoas que estavam na rua. E aí, beleza, já modificou, saiu de, já não são mais mendigos, agora são moradores de rua. Mas aí começaram a analisar melhor, falar, poxa, mas moradores de rua, porque quando você fala morador de rua, entende-se que ele realmente quer morar na rua. Entende-se que ele decidiu isso, quando na verdade foi uma ocasionalidade, uma situação, alguma divergência da vida, alguma questão social, econômica, alguma comorbidade, algum tipo de problema que trouxe essa decisão para ele ir para a rua. Então ele não era morador de rua. Aí a assistência decidiu fazer de novo uma reavaliação dessa nomenclatura. Então hoje você não fala mais mendigo e você não fala mais morador de rua. Hoje são pessoas em situação de rua. Por que fala isso? Porque são pessoas. Primeiro ponto, elas são pessoas, seres humanos, que ela está numa situação, ou seja, ela não decidiu a situação, alguma coisa ocasionou essa situação. Então elas são pessoas em situação de rua. E aí voltando para o nosso tema, quando eu ouço essa frase afirmativa dizendo que uma vez dependente químico, sempre dependente químico, isso me causa angústia, porque como que alguém vai tratar de alguma coisa que vai ser sempre? Nós já estamos decretando ao dependente químico, ao dependente do álcool, que ele vai ser sempre assim, que não vai mudar nunca. E será que não vai mudar nunca? Quais são as suas experiências em relação a isso? Para analisar aí, rápido, você. Faz um levantamento de pessoas que deixaram o vício do álcool ou das drogas. Eu tenho certeza absoluta que você conhece pelo menos uma. Pelo menos uma você conhece. Que deixou de beber, que deixou de fumar, que deixou de fumar cigarro, um exemplo. Pessoas que decidiram realmente parar. Não, eu não vou mais. Dependência do cigarro não é uma dependência química? Sim, tem a nicotina, tem outras químicas dentro do cigarro. Ele é uma dependência da substância. Procura saber ao seu redor quantas pessoas abandonaram o cigarro. E você consegue ver alguém falar assim, uma vez tabagista, sempre tabagista. Vou dar um outro exemplo, por exemplo. A doença da diabetes. A diabetes é uma doença crônica e progressiva. Você conhece alguém que fala assim, uma vez diabético, sempre diabético? Existe essa afirmação sobre essa doença? Ou o diabético ele vive uma vida normal, ele tem que se privar de algumas coisas, sim, do açúcar, da gordura, fazer uma dieta, dependendo do nível da diabetes, ele tem que aplicar a sua glicose diariamente. Não é assim que funciona. Mas por que com a dependência química tem que haver essa condicionalidade, tem que haver esse aprisionamento? Então, fica aqui a minha reflexão sobre esse tema tão divergente, porque eu não consigo compreender como que uma frase ela é capaz de aprisionar alguém. Como essa. Uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Isso, e o interessante é que essa frase, ela se aplica a não o início de um tratamento, ela não fica aplicada apenas na condicionalidade de um tratamento inicial, não. Ela fica para o resto da vida. O dependente químico, ele já tem a dificuldade da própria estima. Ele já tem a dificuldade, muitos deles, né? Tem a dificuldade de se manter dentro de um conceito de estima alta. Ele já tem a questão da baixa autoestima, ele tem a questão da vitimização, ele já passa por todo um processo que tem que ser desconstruído isso.
E quando se fala para ele que uma vez ele é dependente químico e sempre vai ser dependente químico, é como se nós estivéssemos dando a ele a certeza de que ele vai recair amanhã, de que ele vai ficar dependente sempre de um tratamento. E será que isso é verdade? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Já vão para mais de 2 décadas que eu atuo nessa área. Eu conheço centenas de pessoas que já passaram por tratamento e hoje vivem uma vida totalmente liberta de todo tipo de situação de uso de drogas. Não precisam ficar vivenciando isso dia após dia. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas afirmações sobre o dependente químico. Nós temos que ter muito cuidado com vários conceitos. Um deles é esse, de aprisionamento. É o conceito terrorista do tratamento, quando na verdade nós devemos abrir mão dessas falas que aprisionam mais do que libertam. O dependente químico, o dependente do álcool, ele tem que se sentir seguro para poder viver uma vida e não trancafiado dentro de um sistema. Porque quando eu digo para ele que uma vez dependente químico sempre vai ser dependente químico, eu estou dando a ele a certeza de que ele nunca vai se recuperar. É uma fala de aprisionamento. Você pode até me questionar. E aqui eu não estou falando para os teóricos. Eu não estou. Esse vídeo não está aqui direcionado aos teóricos. Você pode até fazer alguma ponderação, pode fazer um comentário que você achar interessante e fundamentar a sua base aí nos artigos, nos estudos, porque é compreensível e você vai me provar por A mais B que essa frase faz sentido. Ela tem sentido quanto à doença, mas ela não tem sentido na aplicação no indivíduo. Ela tem sentido na aplicação da teoria da doença, mas ela não tem sentido na aplicação no indivíduo. São coisas distintas. Você não pode, por exemplo, é muito interessante isso. Eu gosto muito de analisar essas questões, por exemplo, quando você vai falar sobre uma pessoa que tem câncer. Uma pessoa que tem câncer, qual é o nosso sentimento inicial? Quando você descobre que alguém tem câncer. Qual é a sua primeira avaliação logo de início? Você recebe essa notícia. Olha, fulano está com câncer no pâncreas, câncer no intestino, câncer na garganta, câncer no estômago. Qual é a nossa avaliação? Primeira coisa que passa para a nossa cabeça é, caramba, tá ferrado, vai morrer, porque é difícil, o câncer é difícil. Dependendo do câncer, aonde for localizado, o tempo que foi diagnosticado, esse cara praticamente, a nossa avaliação é de que há uma derrota, há um fracasso já inicial. Mas a pessoa que está passando por esse problema, ela vai à frente, ela vai à luta, ela vai fazer as sessões de quimioterapia, radioterapia, ela vai fazer todo um processo e muitas das vezes hoje, pela ciência, ela se recupera. Eu tenho um exemplo em casa, minha sogra ela teve câncer e um câncer que foi descoberto de forma involuntária, assim, ela foi tirar um cisto que tinha na cabeça dela e na biópsia do cisto constatou que ela estava com câncer, sistema linfático. E aí acabou que ela se tratou, uma senhora de 70, na época ela estava com 70 anos, 72 anos, e ela superou aquilo de uma forma absurda. Olha que legal. Mas ninguém fica para ela assim, olha, câncer, a chance de você morrer é grande. Você vai ter câncer, você vai ficar aí com isso aí um bom tempo, você vai ter que fazer aqui. Não, olha, primeiro conceito de quem tem câncer é o seguinte, relaxa, vai dar tudo certo, você vai fazer a radioterapia e daqui a pouco você está livre para poder fazer o que você quer, daqui a pouco você está correndo de novo, daqui a pouco você está namorando, daqui a pouco você está vivendo na tua vida, vai voltar a dançar. É assim que se fala, porque esse é o conceito motivador. Mas quando eu utilizo essa frase para dizer a alguém, olha, uma vez com câncer, sempre com câncer. Uma vez diabético, sempre diabético. Uma vez com um sistema, às vezes um problema grave que é crônico, sempre crônico. Não, pelo amor de Deus, temos que dar vida. E essas afirmações quanto à doença da dependência química me causa angústia, porque quando pessoas chegam até mim, muitos dependentes químicos, dependentes do álcool, quando se aproxima do meu tratamento, que a gente vai dar início a um tratamento, a primeira coisa que eu faço nele é desconstruir tudo isso, é dar liberdade a ele. Eu fui tratar de um rapaz que ele chegou, já estava na 12ª internação. E quando nós sentamos para conversar, eu normalmente gosto de ouvi-lo primeiro, para saber a sua história e tal.
deixa ele bem à vontade. Ele já veio tão armado para poder dizer tudo que ele era. Ele, não, eu sou dependente químico, eu sei que não tem cura, eu sei que é um problema que eu vou ter que carregar pro resto da minha vida, é um problema que eu vou ter que me cuidar, eu vou ter que evitar os lugares o tempo todo, eu vou ter que evitar as pessoas o tempo todo, eu vou ter que fazer, eu vou ter que viver uma vida. Eu falei, calma aí, rapidinho, só um minuto. Você está me relatando alguma coisa que você pretende ser pro resto da tua vida? Não, mas porque a dependência química é uma doença incurável, crônica, progressiva, fatal. E uma vez dependente químico, né? Sempre dependente químico. Eu falei, não, não, vamos parar por aí, pelo amor de Deus. Vamos parar por aí, porque eu não vou entrar nessa. Primeiro ponto, vamos parar por aí, que eu não vou entrar nessa conversa sua. Uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Olha, e aí a conversa deu prosseguimento, nós demos uma caminhada nesse processo aí. Foi muito legal e a gente caminha até hoje. Isso já vai fazer 9 anos. E quando eu pergunto a ele, uma vez dependente químico, ele não sei te informar, não. Muito interessante, quando eu passo por ele eu falo, e aí, uma vez dependente químico, aí ele, não sei te informar. Porque eu desconstruí, eu quebrei essa ponte dele. Porque a gente tem que ter muito cuidado com as afirmações que a gente faz ao outro. Por mais que isso seja uma verdade na teoria, essas teorias não podem ser colocadas em prática, talvez para o indivíduo, porque você quebra paradigmas. E a gente fala tanto sobre quebrar paradigma no mundo da dependência química, é ou não é? Quem está me ouvindo aí, me assistindo, que é profissional da área, você fala, não, você tem que superar, você tem que sair dessa, você é capaz de mudar, você faz isso, você faz aquilo outro. Vamos romper as barreiras, vamos quebrar esses paradigmas todos aí, vamos quebrar os tabus. Mas na hora da gente aplicar o plano, na hora de aplicar a verdade, a gente fica condicionando a pessoa a um mundo de aprisionamento, quando na verdade não necessariamente é verdade. Eu conheço pessoas, muitas pessoas, ao longo de 24 anos atuando nessa área de pesquisa, como historiador, como especialista na área, eu conheço inúmeras pessoas que hoje, desculpa a expressão que eu vou falar aqui agora para você, caga e anda para essas questões de dependência química, que já se recuperaram lá atrás, vivem uma vida totalmente liberta disso, não querem saber, não fica preso a esses conceitos. E esse é um dos grandes problemas quando nós falamos sobre esses conceitos sem uma verdade. Então fica aqui essa aula, esse tema, para os profissionais da saúde mental. Eu queria que essa fala alcançasse os assistentes sociais que trabalham nos CRAs, trabalham no CREAS, trabalha nas pontas, enfim. Eu queria deixar essa minha fala para todos os dependentes químicos, para as famílias, principalmente, dos dependentes químicos, e começassem a viver um conceito de libertação e não de aprisionamento. Então, que a gente consiga alcançar os objetivos de mudança de forma tranquila, sem terrorismo. Tá bom? Bom, fica aqui a minha fala. Compartilhe esse vídeo aí com quem você puder. Compartilha, nos segue lá no Instagram, no Facebook. Se inscreva no canal do YouTube. Enfim, me ajuda a divulgar esse canal. Tá bom? Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu!